Quero pensar com vocês hoje, usando esse texto de Cantares, capítulo 4, o tema Cantares 4, amor e paixão. Irmãos, Cantares 4 é um desses inúmeros textos bíblicos que a maioria das pessoas não entende o que lê. E a história que está aqui por trás desse capítulo aqui é uma daquelas histórias que as nossas avós não nos contaram ou não gostariam de contar para nós e que a maioria dos pastores não tocam. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Ló e suas duas filhas. Alguém já viu algum sermão nesse sentido? Qualquer dia desse eu vou me arriscar a pregar sobre Ló e suas duas filhas. Mas é um desses textos que as pessoas não entendem, alguns não sabem o que há por trás e a maioria não toca neles. Cantares 4 nos apresenta em linguagem figurada um casal no ápice da paixão, mergulhados no prazer. Esposo e esposa usam figuras de linguagem para descrever o êxtase que ambos desfrutam no momento íntimo. É belíssimo ver que a mulher amada é um poço que mata a sede, um manancial que sacia, que acalma o ser. Em seus braços, Salomão se sentia encorajado, se sentia fortalecido, se sentia seguro, se sentia amado. A presença dela gerava calmaria e uma paz prazerosa para o seu marido. Observem, eu tenho uma tese. Se vocês olharem para os bares, entre 18 e 20 horas, vocês vão ver que eles estão lotados. Os bares da cidade de Manaus, entre as 18 e as 20 horas, eles estão lotados. Sabem por quê? A maioria dos cônjuges preferem passar no bar para chegar em casa anestesiado, para não saber, para não sentir o que vão encontrar lá. Porque na maioria chegar em casa não é prazeroso. A maioria não consegue desfrutar tudo que uma boa relação traz. Então, a linguagem da época parece não fazer muito sentido. E além de parecer ofensivo até para as mulheres, imaginem vocês recebendo um elogio do marido de vocês, ele vai e diz que os seus olhos são como os olhos das pombas. Você tem olho de pomba, minha filha. Aí você imagina o que vai passar na cabeça dela, né? Como é que é o olho da pomba? O que tem a ver? Mas irmãos, por que Salomão usa essa linguagem? A pomba, ela era vista como o único animal limpo. Nós vamos aprender isso lá na arca. E essa limpeza que ela tinha, ela era a única ave limpa para o sacrifício. Isso indicava pureza. Então Salomão está dizendo que ela tinha um olhar puro, ela tinha um olhar voltado para ele. Os belos olhos da pomba do Oriente encantavam quem estava de longe quando elas estavam entre as folhagens do bosque. E é isso que Salomão está vendo. Os olhos da sua esposa brilhavam através dos véus, fitando o esposo, se insinuando para ele. Fitar no hebraico é mais que olhar, não é olhar apenas. Fitar é insinuar-se num olhar voltado para aquele momento, para aquela hora, para aquela pessoa a quem se indica o olhar. O que Salomão tem essa preocupação em Cantares no capítulo 4? Irmãos, as nossas relações, infelizmente, elas são muito frias, elas são muito glaciadas, infelizmente, as nossas relações são. E um dia eu estava conversando com um pastor que foi traído, e praticamente acabou o ministério, acabou a família, acabou tudo para ele, né? E se ele fosse reconstruir uma outra família, certamente a maioria das igrejas não iriam aceitá-lo na época. Hoje já aceita, né? Mas ele me chegou a dizer uma coisa que eu fiquei surpreso. Ele disse que aquilo que a gente não faz em casa, né, com as esposas, o sujeito faz na rua, quando ele tem oportunidade. Então as nossas relações, elas são muito frias, elas são muito distantes, né? E por isso que é muito fácil de as relações se desmoronarem. Então Salomão olha para ela e diz assim que o cabelo dela era como o cabelo das cabras. Agora você imagina, né?
Júnior vai olhar para aquele cocó ali bonito e vai dizer que aquele cocó ali é igual de cabra, tá? Vai dar um problema. Só que na linguagem da poesia hebraica, o cabelo das cabras, elas eram vistas como cabelos sedosos na época. Naquela época não tinha seda, né, como tem hoje o shampoo seda, né? Não tinha esse material que repara ponta, que, né, faz um trabalho de rejuvenescimento no cabelo, não tinha. Então, a linguagem que nós temos é essa nas escrituras. O cabelo comprido, que Salomão menciona aqui, ele é símbolo de sensualidade. Você lê Apocalipse capítulo 9, você vai ver que os demônios ali aparecem com rosto de homem, cabelo de mulheres, falando de sensualidade. A mulher hebreia, ela não soltava os cabelos diante de outro homem. Soltar os cabelos diante de um outro homem significava se insinuar para ele. Então, ela está mostrando aqui sensualidade e sujeição ao esposo. Assim como o cabelo do nazireu era marca de sujeição e separação para Deus. Então, por que o nazireu não cortava o cabelo? Porque o cabelo comprido era um sinal de consagração a Deus, era um sinal de separação para Deus. Então, Salomão está olhando aqui, está dizendo que ela é consagrada para ele, que ela se separou totalmente para ele. Vai mais longe, usa uma outra linguagem aqui, os dentes das ovelhas tosquiados, né? O que ele está querendo descrever aqui? Ele está falando de uma boca perfeita, uma boca que atraía, uma boca que dava prazer em beijar, com dentes brancos, certinhos. E aí a linguagem do hebraico vai dizer assim, nenhum estéril. Significa nenhum estéril, quer dizer, não tinha nenhum cariado, não tinha nenhum apodrecido e não tinha nenhum sozinho. Ela tinha uma dentição completa, todos estavam bem acompanhados. Os seus seios são como os dois filhos gêmeos da corça, que pastam entre os lírios, né? Aqui está se falando de seios vigorosos, de seios que chamam a atenção, de seios que produzem vida. E o verso 7 ele vai e diz, olha, tu és bela, minha querida, não há defeito em ti. E mesmo que ela não fosse tão perfeita assim, Salomão está ensinando uma coisa aqui, ó, aquele não é o momento para ver defeitos. O momento íntimo do casal não é o momento para você estar vendo defeito. Agora você imagina, enquanto você está lá numa boca, está olhando se tem defeito na sobrancelha, se tem cabelo branco, se tem, né, defeito no pescoço, se tem algum problema. Para com isso. Muitos momentos íntimos não terminam bem porque os casais perdem o clímax olhando para as imperfeições do outro, e imperfeições sem sentido. O verso 8 tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, vem comigo do Líbano, ó esposa minha, vem comigo do Líbano, desce do cume de Amaná, desce do cume de Senir, presta atenção, desce do cume do Hermon. Ou seja, o que Salomão está pedindo aqui? O que o esposo está pedindo? Está pedindo para que ela deixe as montanhas fronteiriças inimigas. Isso significa o quê? As terras hostis ao norte da Palestina e da terra prometida. Isso significa, olha, esqueça o mundo lá fora, concentre-se aqui. Não é momento para pensar no passado. Aquele momento lá, ele está dizendo, olha, se concentra aqui, vem para cá, é só nós dois, sai daí, desce daí, larga isso aí, esqueça isso aí. Não é momento de pensar no passado, não é momento para lembrar de erros, não é momento para lembrar de promessas não cumpridas, tá? Concentre-se no aqui e no agora. Esqueça as obrigações, os problemas do dia a dia, esqueça os filhos. Um dia estava ouvindo o Ojeda, né? O Ojeda já faleceu, já está na glória com o Pai. E ele diz assim, que tem um dia que o casal precisa ficar só, sair só os dois. E aí ele diz assim, pega os filhos e rifa as crianças, deixa na casa da avó, tá? Só vocês dois.
Então esse aqui é um momento só para os dois. Esqueça tudo, concentre-se nesse momento de amor, de paixão, cada vez mais raro. Livre-se de fantasmas. Tem gente que está ali naquele momento, mas a cabeça está pensando em outro, Fantasia sem sentido. As delícias da paixão e do sexo se veem por todo o capítulo 4. O capítulo 4 é uma relação conjugal, íntima, sexual, aonde o casal parece que está embriagado de paixão, de amor e de vinho. Isto falta nas nossas relações. Infelizmente essas coisas elas são deixadas de lado na igreja. Não há momentos para se gastar com esse tipo de reflexão. Ainda há um tabu muito grande por trás da vida íntima dos crentes. O crente não comenta com o outro sobre a sua vida íntima. Já prestaram atenção nisso? Ninguém se abre nesse sentido, mas se abre como? Se abre para fofocar de quem está saindo com quem, quem está falando com quem, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Mas ninguém fala dessas coisas, ninguém se abre, Isso não é prioridade nem dever da igreja, mas isso não pode ser esquecido nem deixado de lado. Nós temos que pensar nisso. Muitos crentes então vivem relações assim muito frias, muito sem sentido, muito sem prazer, e outros até se negam dos seus cônjuges até caírem em tentação. É por essa e outras razões que as pessoas não veem a igreja com bons olhos. A maioria das pessoas olham para a igreja e não veem a igreja com bons olhos, não querem ter o tipo de vida que nós temos. Por quê? Porque a maioria lá fora acha que a vida cristã é um monte de não e proibições, e que Deus é um Deus muito duro, um Deus que não permite intimidade, um Deus que nos proíbe de ser felizes. Mas todas essas coisas, nós temos que entender aqui, que nós não estamos lendo um livro de romance, nós não estamos lendo um roteiro de amor e sexo escrito pela Fernanda Lima, nós estamos lendo Salomão. E olha que Salomão conhecia muito bem de mulher. Se tem um cara que entendia de mulher e que conhecia de mulher, era Salomão, porque conviver com aquele monte de mulher que ele tinha e não brigaram, e ele não conseguia brigar com elas, o cara era um artista, ele tinha que ter sabedoria do alto para lidar com tudo aquilo ali. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei envolver por aquelas que não convém. E nós temos que aprender que na vida tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu não estou falando aqui de uma libertinagem, mas eu estou falando aqui de buscar prazer, de se doar por inteiro, se concentrar nesses momentos. Ao contrário do que muitos pensam, os crentes têm o dever de serem felizes e de desfrutar um do outro. Nós é que temos o dever de sermos os verdadeiros amantes, não é o mundo lá fora, não é a Globo que tem que ditar como a gente deve desenvolver as nossas relações, mas é olhando para Cantares, é olhando para esses exemplos aqui, é procurando saber o que Deus está querendo dizer aqui, porque a gente olha para a palavra de Deus como algo assim muito santo, muito puro, e que não tem nada nesse sentido. E Salomão está aqui mostrando para nós como deve ser o nosso procedimento. Então nós é que temos o dever de sermos os verdadeiros amantes, sentir as delícias que o sexo nos proporciona. Lembre-se que Adão e Eva, eles foram criados nus e eles não se envergonhavam. Isso mostra o que? Uma relação sem preconceitos, uma relação livre, sem reservas no Éden, mesmo porque a palavra Éden significa jardim dos prazeres. Deus nos deu ali para que eles vivessem os prazeres da vida naquele lugar e naquele momento. Nós, os crentes, é que temos o dever e o direito de nos sentirmos nos melhores e mais profundos prazeres da vida conjugal. Tudo que a vida conjugal nos oferece é direito nosso, mas a gente canta assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, Também na vida conjugal, tudo que Deus nos deu é direito nosso. Em Provérbios, Salomão diz assim: bebe água da tua própria cisterna. Quer dizer, você está com sede, Deus te deu uma cisterna em casa, vai lá, bebe água, se satisfaz, se sacia.
Mas eu lembro que um dia o Cláudio Duarte, né? Uma mulher falou para ele assim: olha, meu marido não me procura mais. Ele respondeu para ela: e a senhora se perde? Ou seja, a senhora se perde, a senhora se insinua, a senhora se prepara, a senhora procura, vai atrás, como essa esposa aqui, olha, antes do cair do dia eu vou até aí com você. Nós vamos ter uma conversinha, só entre nós dois. E nós precisamos desfrutar desses prazeres, nós precisamos nos doar um ao outro, para quê? A fim de evitar o pecado do adultério e o egoísmo da masturbação. Tá? A maioria de nós não se entrega, não se doa, vive se negando, e aí quando cai, né, o cônjuge cai, justamente por essa falta, o que acontece? Há uma acusação. Não, você foi sem vergonha, né? Mas o que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 7, ele diz: não vos priveis um ao outro. Talvez num pequeno momento para oração, terminou de orar, junta de novo. Para quê? Para que Satanás não tente. Quando você se nega, quando você se afasta, quando você não se doa, quando você não procura, pode ter certeza, Satanás está preparando alguém muito melhor do que você, às vezes, para enfiar na cara do seu cônjuge. E aí vai haver as lamentações depois, vai haver a choradeira depois. Gente, eu conheço um ditado que ele é muito antigo, eu aprendi isso com meu avô. Eu vi meu avô falando isso dentro de casa: a gente procura fora o que não tem dentro de casa. Tá? O pastor Adnei foi meu aluno no seminário. Eu expliquei várias vezes como era que funcionava quando eu falava sobre vida 2 lá. Tá? Se você quiser estudar biologia humana, dá uma olhadinha lá, que o homem tem uma bolsinha lá, né, ali dentro do saquinho, que quando ela está cheia, fica dando sinal aqui em cima, e quando não esvazia, primeira oportunidade que tem, o inimigo vai usar para que isso seja satisfeito. Então, qual é o objetivo de Deus em mostrar essas coisas para nós? Evitar o pecado do adultério e o egoísmo da masturbação. Nós precisamos dessas lições, nós precisamos seguir o exemplo desse casal de Cantares no capítulo 4, nós precisamos nos esforçar para ser esse tipo de parceiro para o nosso cônjuge, uma fonte de prazer que oferece descanso para a dor, alívio para as preocupações. Irmãos, muita gente casa, desculpa dizer isso para vocês, mas muita gente casa pensando sustento você tem na casa do seu pai. Muita gente casa pensando ter alguém para fazer as coisas para você, por contrato um empregado. A vida conjugal não é isso. Você casa para quê? Qual é o propósito de Deus dar Eva para Adão? Não foi lavar roupa para ele, pode ter certeza, nem roupa eles usavam, não era, tá? Não foi varrer a casa, limpar a casa, não tinha casa ali. Mas foi o que? Qual é o objetivo? Crescer, multiplicar e o que? Encher a terra. A maioria das mulheres da nossa cultura casa, vai para uma relação a dois, para um casamento, querendo uma casa bonitinha, bem arrumada, parede amassada, plantinha aqui, vasinho de flor ali, né? Guarda-roupa todo bonitinho, geladeira de última geração, televisão de LED, aquele negócio todo. Deixa eu falar uma coisa para você, Mário, o homem não dá a menor importância para isso. O que o cara quer é uma mulher bonita, cheirosa, que atraia ele, para ele se satisfazer nela, como se ela fosse uma fonte de prazer. Onde ele possa chegar em casa e aliviar suas aflições, suas angústias, suas dores. Seu cônjuge, ele deve ser um refrigério para você ser feliz, para você viver com alegria. Às vezes, alguns homens têm uma vida muito cansativa. Eu sei que a mulher também tem, mas o cara tem uma vida muito exaustante, né? E aí ele vai chegar em casa. Eu aprendi isso com um professor chamado Dejaí Guerra. Ele diz que mulher fica em casa com os maridos e ela bota aquele chiclete no canto da boca, né? E aí não toma banho. Quando ele chega em casa, ele está com aquela cabeça cheia de óleo da fritura
do almoço, a casa está toda suja, toda desarrumada, os meninos estão tudo recém-chegados da rua, sujo, e quando ele entra, no lugar de ele ter um descanso em casa, ela diz assim: olha, o fulano, o mais velho, quebrou a vidraça do vizinho, o mais novo estava brigando não sei aonde, tem que ir na escola porque a professora mandou chamar por causa da menina, disso, aquilo outro. Quer dizer, ela descarrega um mundo de problema em cima do cara, e eu garanto para vocês que no dia seguinte ele não volta mais para casa no horário. A maioria diz assim: essa casa está um inferno. Tá? Então, o que nós temos que entender? Nós temos que nos oferecer por inteiro. Evite o seu esposo ou a sua esposa, tá? Que ele veja em você uma fonte de problemas e não uma fonte de saciar e de aliviar. Mostre-se como alguém que está ali para satisfazer os desejos e as carências da alma de quem você diz que ama. Ofereça-se por inteiro para que seu cônjuge pense primeiro em você. Como é que o cônjuge vai pensar na esposa, a esposa vai pensar no marido se não se tem essa prioridade, se não é o primeiro, se não se mostra como o primeiro? Seja o complemento para a outra metade dele ou dela, principalmente nas horas difíceis da vida. O amado, aqui, né, ele nos dá uma grande lição. Ele diz à sua amada como ela lhe faz bem, como ela o completa e o satisfaz. Ele diz aqui para ela no texto. Muitos de nós se esquecem com o passar do tempo de declarar essa gratidão. Declare ao seu cônjuge como ele faz bem, né? Como ele é útil. O fato de alguém levar o café na cama para você não é obrigação não, já é de amor. O fato de alguém preparar aquela comidinha gostosa para você não é obrigação não, ato de amor. O fato de alguém manter aquele leite lá arrumadinho, perfumado, esperando você chegar, não é obrigação não, é ato de amor. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça pensar nessas coisas. Que nós temos um hábito de pensar assim: olha, isso aí não acontece comigo, meu casamento está muito bem, minha vida conjugal está muito tranquila, e daqui a pouco a gente começa a ver o quanto isso está ruindo, o quanto não está legal. Garanto para vocês, se de repente a gente abrisse aqui, né, não tivesse nenhum sermãozinho como esse, mas se fosse abrir aqui, para a gente começar a abrir, falar dos lamentos e daquilo que a gente acha do outro, eu garanto para você que era capaz de terminar o marido para um lado e a esposa para o outro. Toda certeza. Então, Deus nos abençoe, que Ele nos faça pensar nessas lições de Cantares, capítulo 4, que Ele nos ensine a melhorar, né? E Ele nos dê coragem para assumir que nós não somos perfeitos, que nós podemos ser melhor para o nosso parceiro, para a nossa parceira, procurar ser feliz.